Olá, nós vamos estar gravando esse vídeo hoje para falar um pouco mais sobre conjuntos numéricos. A intenção é a gente estar terminando a parte de conjuntos números reais. Todos os outros conjuntos numéricos nós já tínhamos visto, né? Conjuntos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais. E a união desses conjuntos vai formar o conjunto dos números reais. Nós já vimos também que todos os conjuntos numéricos têm a maneira de a gente representá-los. Conjuntos naturais e dos inteiros a gente conseguia representar número por número, entre chaves, colocando uma letra maiúscula como nome do conjunto. E essa aula de hoje, especificamente, vai ser para a gente falar sobre as 3 formas de representar o conjunto dos números reais, que vai ser diferente dos outros. Ele é um conjunto muito mais extenso, ele é a união de todos. Então ele tem uma outra forma de ser representado. E é através disso que a gente vai estar vendo hoje. Ele tem 3 maneiras, 3 formas. Ele pode ser representado na forma simbólica, ele pode ser representado na reta real e também pode ser representado na forma de colchetes, ok? Então, retomando aqui, gente, o conjunto dos números naturais, né, representado letra N, entre chaves, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Tá? Então esses conjuntos numéricos já foi trabalhado. A gente precisa finalizar o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números reais, que é a união de todos esses conjuntos. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês 3 formas de representar o conjunto dos números reais. Então, a primeira forma, que é a forma simbólica, a gente já também representava os outros conjuntos numéricos dessa forma, né? Então, essas letras A, B e C são exemplos que eu vou estar dando, né, para vocês poderem compreender melhor aquilo que quer ser passado hoje. O primeiro conjunto A está falando de um número pertencente aos reais. Esse número ele é maior que o menos 5 e menor que 0. Ok? No exemplo B, eu tenho um número também pertencente aos reais. Esse número ele é maior ou igual a 2, menor que 10. A diferença entre o conjunto A e o conjunto B ali é que não tem o símbolo de igual, né? No conjunto A não aparece o símbolo de igual, só o símbolo de maior e menor. Não existe o símbolo de igual. Já no exemplo B, eu quis colocar um símbolo de maior igual e menor. Então a leitura ficaria assim no exemplo B. X é um número maior ou igual a 2 e menor que 10. É um número entre 2 e 10, sendo que o 2 faz parte do conjunto e o 10 não faz parte do conjunto. No exemplo C, nós temos um número qualquer, um x pertencente aos reais, tal que esse número x ele é maior que menos 1. Então ele não tem o começo, né? Desculpa, ele não tem o fim. Ele começa no menos 1, mas ele é qualquer número maior que menos 1. Ele começa no menos 1 e vai até o infinito. A segunda forma, que é a forma da reta real, que eu vou estar passando aqui para vocês, é o mesmo exemplo, né? Então, nós temos o exemplo da forma simbólica. X entre menos 5 e 0, o exemplo A. Na reta real, nós estamos mostrando agora a maneira de representar esse mesmo conjunto. Você faz uma reta, que é a reta dos números reais, marca um ponto no menos 5, outro ponto no 0, guardando apenas a ordem crescente, né? Do menor para o maior, da esquerda para a direita, mas sem a necessidade de ter que marcar um número por número, né? O menos 5, o menos 4, o menos 3, você só coloca os 2 extremos. No exemplo B, que tinha o símbolo de igual, você pode perceber que na hora de jogar na reta real, um dos extremos, que é o número 2, vai ter a bolinha pintada de vermelho. Olha no exemplo A, as 2 bolas estão abertas, sem pintar.
significa que o menos 5 e o 0 não fazem parte do conjunto, só os números que estão entre eles. No exemplo B, como o 2 lá está com um símbolo de igual, a gente pinta um dos extremos. No caso, o 2 faz parte do conjunto e o 10 não. Então, qualquer número entre 2 e 10. O exemplo C, lembra? O exemplo C era qualquer número maior que o menos 1. Então, na reta real, você vai marcar o menos 1 sem pintar a bolinha, porque não tem o símbolo de igual. E vai pintar até o infinito toda a reta, porque ele tem começo, mas não tem fim. Esses são os exemplos da forma simbólica e da reta real. A terceira maneira de representar um conjunto é através dos colchetes. Olha o exemplo A. A gente usa o colchete virado ao contrário, assim, né? Não é da maneira usual, a gente geralmente usa como está no conjunto, no exemplo B, né? Fechadinho, assim, para o lado do 2. Mas como aqui, no exemplo A, não tem o símbolo de igual, ou seja, os menos 5 e o 0 não fazem parte do conjunto, então, na hora de eu marcar o colchete, eu deixo aberto no menos 5 e aberto no 0. Coloco o colchete virado para o lado contrário. No exemplo B, tinha o símbolo de igual no 2 e no 10 não tinha. Então, eu deixo fechado no 2 e aberto no 10. Tá? Quando tem o símbolo de igual, eu fecho o colchete, como está no exemplo B. No exemplo C, que era qualquer número maior que menos 1, nós vamos ter aqui nos colchetes aberto no menos 1, e esse símbolo que aparece é o símbolo do infinito. Então ele começa no menos 1, mas não tem fim. Então ele é aberto no menos 1 por não ter o símbolo de igual, e o infinito vai ser sempre aberto porque não tem fim. Então ele começa menos 1, mas não tem fim, ok? Eu vou passar mais alguns exemplos aqui para enriquecer a explicação. Bem, continuando aí os nossos exemplos, agora tem aqui conjunto D, x menor ou igual a 7. Então, o 7 é o limite dele, né? Ele vai até o 7, ele vem do infinito negativo, e o número maior que aparece é o 7. Então, na reta real, você vai vir do lado esquerdo, que é o infinito, vai chegar no 7. Nesse caso, como aqui tem o símbolo de igual no 7, você fecha a bolinha no 7. E na hora de fazer o colchete, você deixa aberto no menos infinito e no 7 fechado. São os dois extremos, ele vem do infinito e termina no 7. Ok? No exemplo E temos x pertencente aos reais, um número qualquer real, tal que esse número ele é maior ou igual a 0, menor ou igual a 8, ou seja, um número entre o 0 e o 8, e tem igual nos dois. Então, na hora de você representar na reta real, você vai marcar uma parte da reta para o 0, uma outra marquinha para o 8, vai pintar entre eles, né? Esse rabisco aí é marcando todos os números que estão entre o 0 e o 8, e bolinha fechada para o 0, bolinha fechada para o 8, porque os dois fazem parte do intervalo. E na hora de marcar por colchete, você vai, como está no exemplo E, começa no 0, vai até o 8, fechado no 0, fechado no 8. Então, o 0 e o 8 fazem parte desse conjunto. E no último exemplo, nós vamos ter aqui x pertencente ao real, com o exemplo F. Nós temos x pertencente aos reais, tal que x ele é maior que o menos 3 e menor ou igual a 2, ou seja, um número que está entre o menos 3 e o 2, só que o menos 3 não faz parte, não tem o igual no menos 3,
só tem o igual no 2. Quando for na reta real, você marca o número para o menos 3, o número para o 2, guardando a ordem crescente. Bola aberta para o menos 3, porque o menos 3 não faz parte do conjunto, o menos 3 não está no intervalo, você deixa a bolinha aberta. O 2 tem o símbolo de igual, deixa a bolinha fechada. E na hora de fazer o colchete, você vai ter aberto para o menos 3 e fechado para o 2. Então essas são as 3 maneiras de representarmos o conjunto dos números reais. Bem, essa foi uma das videoaulas aí que a gente vai ter durante esse período em que a gente vai estar de quarentena. Ela encerra o capítulo sobre conjuntos numéricos e os exercícios da lista, né? Exercício 10, 11, 12, eles vão ser feitos usando essa explicação sobre os intervalos reais aí. Vocês vão ver que nos exercícios vai ter exercício falando para você passar da forma simbólica para a reta real, da forma simbólica para colchetes e vice-versa. Então dá uma olhadinha na lista, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no chat lá, nos comentários do Escola Web. Eu disponibilizei também o meu e-mail, vocês podem me mandar um e-mail para tirar as dúvidas. Enfim, o que der para a gente ajudar, eu estarei aqui esperando as dúvidas de vocês para poder tirar. Eu já agradeço e até a próxima aula.